Olá, estamos no ar com o programa Mulheres à Frente, um programa de iniciativa da Frente Parlamentar da Mulher, em parceria com a TV Câmara Natal. E neste programa vamos colocar em debate um assunto muito relevante neste mês de março, que é sobre a realidade das mulheres negras na sociedade. E para esse programa nós temos aqui como participante a vereadora Brisa Braque do PT. Vereadora, bem-vinda aqui conosco. Olá a todas, olá a todos que nos acompanham de casa também. É uma alegria estar aqui hoje, nesse mês de março, um mês super importante, mês do Dia Internacional da Mulher, mês do Dia de Marielle Franco e agora o mês também, com 21 de março, lei sancionada aí pelo presidente Lula, o Dia Nacional de Matriz Africana. Então, um mês cheio de significado, importante para a gente fazer esse debate aqui com as mulheres negras. Certamente. E para enriquecer esse debate, nós temos como convidada aqui indicada pela vereadora Brisa a militante, mulher negra ativista, Luciara de Freitas, advogada, está à frente da coordenação do Grupo Afirmativo Mulheres Independentes, também é coordenadora da Organização das Mulheres Negras do RN e foi a primeira advogada negra aqui no estado a ter o termo carteira da advogada na identidade funcional. Um detalhe de gênero, mas muito importante. Luciara, bem-vinda aqui conosco. Olá, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em debater esse tema que é tão caro à sociedade, né? As mulheres negras, elas historicamente estão na base da sociedade, construindo este país, e é importante que a gente converse sobre isso, né? Com certeza. E para que a gente realmente comece esse debate, eu gostaria primeiro de chamar para a gente, enriquecer aqui a nossa conversa, uma reportagem especial feita pela TV Câmara, que mostra um pouco, alguns pontos sobre os desafios de ser mulher negra na sociedade e também o combate ao racismo em todas as suas formas. Quando era estudante numa tradicional escola particular de Natal, a cientista social Lia Araújo percebia um tratamento diferente, inclusive por parte de professores que duvidavam da sua capacidade intelectual. Em toda a minha trajetória acadêmica, desde a infância até a universidade, foi perceptível o racismo dentro da esfera educacional. E eu iniciei minha trajetória, sendo aluna bolsista de uma escola particular, onde eu era basicamente única negra dentro da sala, e isso me causava uma certa angústia. Tanto que isso afetou por um período as minhas notas dentro das matérias, me afetou no sentido de me excluir. Ela mesma precisou de suporte psicológico para vencer o preconceito em virtude da cor da sua pele, muitas vezes manifestado de forma sutil. Apenas quando se enxergou como sujeito de direitos, soube como se portar diante de determinadas situações. Minha mãe, quando eu era criança, percebeu que a minha saúde mental estava sendo afetada e procurou tratamento, procurou ajuda psicológica para que eu pudesse também ter respaldo e cada vez mais me identificar com a pessoa que eu era. As circunstâncias não foram diferentes com a professora de História Juliana Souza. Vinda da periferia carioca para assumir docência na UFRN, certa vez ela foi acusada de querer ensinar aos alunos a amar os negros, por simplesmente propor uma disciplina que estudasse essa população. Ouviu que não era um assunto para a história do Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei aqui, eu passei a estudar, a pesquisar questões relacionadas à negritude há pouco tempo, relativamente. Quando eu cheguei aqui, a minha especialidade eram outros temas. Quando eu cheguei, eu até pensei em começar a pesquisar sobre esse tema, mas eu fui desmotivada dentro da própria universidade. Como? Quando me diziam, o negro não é uma questão no Rio Grande do Norte. E aí você pergunta, onde está o problema nisso? Se um pesquisador diz que o negro ele não é uma questão, isso significa que esse é um tema que não é digno de investigação. E se você não investiga o passado da população negra no Rio Grande do Norte, você vai ter mais dificuldade de compreender a dinâmica das relações sociais,
sociais, das relações econômicas, nas quais o racismo está muito presente. Investir na educação antirracista e ocupar espaços nas universidades, na política e na sociedade seriam iniciativas para combater o racismo, além da ampliação e implantação de políticas voltadas para os negros, a exemplo da política de cotas. Nós temos um currículo que é organizado da mesma maneira há uns 100 anos. Nós temos a história do mundo antiguidade, mundo medieval, moderno, contemporâneo. Essa é uma organização do tempo que foi formulada pelos europeus. E essa história que a gente estuda tanto na escola quanto na universidade, ela se dedica muito mais a entender a Europa do que o Brasil. Por exemplo, é possível mudar isso? Sim, mas essa é uma decisão política. E currículo, ele é político. Mesmo aqueles que dizem que não há nenhum interesse, que ele é neutro, essa neutralidade não existe. Então, para que tenhamos um currículo, um ensino que seja antirracista, que seja anti-homofóbico, que seja contra o machismo, contra todo tipo de preconceito e discriminação, é preciso que os profissionais da área tomem essa decisão e encampem esse objetivo, alterando essa estrutura curricular que está colocada aí. As práticas racistas muitas vezes estão camufladas como brincadeirinhas ou atos sutis do cotidiano. São consideradas pequenas ofensas e não um delito muito grave. No Rio Grande do Norte, a cada 3 dias é registrado um novo caso de racismo, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Para a Coordenadora Estadual de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do Governo do Estado, é necessário reconhecer o racismo estrutural que permeia a sociedade e saber como ele, no recorte de gênero, afeta principalmente as mulheres. Uma das formas, de violência sofrida pela população negra que tem nos chegado tem sido tanto das mulheres negras que sofrem violência, A maioria dessas mulheres que sofrem violência doméstica, e familiar são mulheres negras, e há também um enfrentamento para as mulheres negras no mercado de trabalho, A estética das mulheres negras ainda é muito questionada, as mulheres negras ainda têm sido alvo de violência em espaços institucionais, pela sua estética, ainda que as mulheres negras tenham hoje um acesso à maior escolaridade, o acesso à escolaridade de nível superior, mas a sua atuação no mercado de trabalho, por vezes ainda tem sido questionada, a sua atuação nos espaços de tomada de decisão ainda tem sido alvo de críticas e de chacota. Tudo isso fruto de um racismo estrutural e institucional que ainda permeia a sociedade brasileira. E é para isso que no novembro a gente continua fazendo debate, dialogando com a sociedade, que é preciso reconhecer o racismo para poder enfrentá-lo. Segundo ela, algumas ações do poder público buscam conscientizar a população sobre a prática de racismo nas mais variadas esferas, mostrando o quanto ela é nociva para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Quanto coordenadoria, nós estamos construindo agora, estamos no processo de elaboração do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, com a previsão para a conclusão agora em dezembro, e nesse processo, nesse mapeamento, nós vamos apresentar um diagnóstico que faz referências aos povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ciganos, povos de matriz africana e ameríndio e a população negra. Então, tirar esse segmento populacional da invisibilidade é uma das primeiras ações. Construir políticas públicas a partir da escuta dessas populações e do conhecimento dos seus territórios é uma das ações que a gente tem construído, para que a ação efetivamente possa chegar, a atender a essa realidade. A política de promoção da igualdade racial, ela não pode ser construída de forma vertical, é na horizontalidade, a gente precisa ouvir para poder construir, é assim que a gente tem feito. Bom, e como a gente viu aí na reportagem, um depoimento da Ali Araújo, das políticas que estão sendo também desenvolvidas no âmbito do Estado, vereadora,
A senhora é uma militante aqui na Câmara Municipal quando se trata da mulher negra, né, do povo negro de uma forma geral. Para você, na política, o que ainda é muito mais desafiador para se concretizar? Então, primeiro que eu tenho muita alegria de ser militante dos movimentos sociais, né? Assim como Luciara, a gente se conhece do movimento. Desde muito jovem, passei a construir o Enegrecer, que é um coletivo nacional de juventude negra. Logo, quando eu ainda era estudante, ainda estava entrando na UFRN, e que trabalha essa pauta da negritude, né? Hoje, nesse novo lugar que eu estou, que é esse lugar da política institucional, né, do parlamento, a gente vê o reflexo de muitas questões que a gente já apontava. Sem dúvidas, um desses elementos que desencadeia muitos outros é a subrepresentatividade das mulheres negras, né? A gente já tem uma subrepresentatividade das mulheres, né, desse demarcador de gênero, quando a gente traz não só o demarcador de gênero, mas também um demarcador racial, né, e procura as mulheres negras dentro dos espaços de poder, aí é que a gente vê uma subrepresentatividade ainda mais intensa, né, mais cruel. E quando a gente consegue adentrar nesses espaços, a gente adentra, mas aí a gente passa também por todo um processo de estranhamento, né? A presença da mulher negra dentro dos espaços de poder, seja aqui no espaço da política, seja Luciara lá, né, na OAB, que também como advogada, são presenças que causam estranhamento porque, historicamente, esse espaço não foi nosso. Né? Nem o espaço da política, nem o espaço da advocacia, vários espaços que são espaços mais elitizados ou que são espaços de poder não eram espaços das mulheres negras. Luciara, tem sido assim para você também? Sim. Ocupar esse espaço, como a vereadora falou, de estar principalmente num espaço de representatividade, representando uma categoria através da sua profissão de advogada? Sim. Eu estava lembrando agora da reportagem, quando a estudante falou, Lia, que ela, por muitas vezes, foi posta em questionamento por ela ser uma pessoa negra, se ela estava estudando mesmo ou não. E eu lembro que eu fui numa audiência, assim, que eu me formei, e a parte não tinha chegado, e eu tinha me sentado lá, e o juiz perguntou, você é a parte? Eu disse, não, eu sou advogada. Então, assim, são espaços que eles comumente não foram feitos para receber mulheres e nem pessoas negras. Né? A gente estava conversando em um desses debates que nós fazemos, né, na sociedade, o quanto os espaços, não é que eles não são precários, eles foram feitos para não nos receber. Foi muito emblemático o primeiro banheiro que teve no STF, quando uma das ministras receberam, simplesmente porque lá não tinha banheiro feminino. Por quê? Porque foi um espaço construído para não receber mulheres. E aí, quando você vê a questão da mulher negra em específico, né, você vê que a situação é ainda muito pior. E aí a gente fala sempre, durante as nossas formações e durante os debates, inclusive quando eu era da Comissão de Direitos Humanos da OAB, essa foi uma questão muito debatida. Por quê? Porque na carteira da OAB tinha carteira de advogado. E na época até eu estava com a deputada federal Natália Bonavides, ela foi minha contemporânea lá na OAB, e aí nós decidimos fazer esse movimento de dizer, isso aqui não é uma simples flexão de gênero. A gente quer dizer que esse espaço tem que ser feito para as mulheres também. E é justamente isso. Quando eu subi agora na Câmara, vi a foto dos presidentes e tem apenas uma foto de mulher. E aí a gente reflete sobre isso, e ela é uma mulher branca. Né? Então, quando nós mulheres negras seremos presidentes da Câmara Municipal de Natal? Mas a gente sabe que é possível. Sim, principalmente possível. quando hoje, mesmo sendo mínima a representatividade, a gente vê, por exemplo, Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos. A gente sabe que Sim. é possível. Sim. Leva um tempo ainda, infelizmente, mas são barreiras que precisam ser quebradas mas ainda muito resistentes, vereadora? Muito resistente, e o racismo, né, que é esse racismo estrutural, ele nos acostumou tanto a gente enxergar a mulher negra no lugar sempre subalterno, sempre do cuidado, que a gente vê esse racismo sendo reproduzido. Então você tem diversas situações, por exemplo, de você estar num ambiente de festa, qualquer coisa assim, você chega numa mulher negra e fala com ela como se ela estivesse ali servindo naquele espaço, como se ela estivesse trabalhando nesse espaço. A gente recentemente, né, a gente teve um debate das mulheres do PT e a gente
trouxe relatos de como a ex-vereadora Divaneide, que foi aqui parlamentar desta casa, hoje deputada estadual, passou por algumas situações já na própria Assembleia Legislativa de não ser enxergada como parlamentar, como deputada, sempre a enxergam como alguém do cerimonial que trabalha na Assembleia Legislativa. Então, assim, quando me tornei vereadora, fui barrada em vários espaços porque eu não tinha cara de vereadora, né? Além da questão racial, etc., eu sou muito jovem. Então, era comum ouvir ou estranhar ou não acreditar, por exemplo, que eu tinha uma reunião com o secretário, né? Eu percebia que tinha uma resistência para me deixar entrar no gabinete das secretarias, etc. Então, assim, é muito comum a gente ver ainda essa situação, porque o nosso olhar foi muito acostumado a que as mulheres negras elas vão estar servindo café, elas vão estar fazendo a limpeza, elas vão estar cuidando da criança de outra família, não delas necessariamente. Então a gente está tão acostumado, tão enraizado culturalmente, que a gente reproduz isso. Então a gente chega no espaço e às vezes sem perceber, mas esse inconsciente do racismo estrutural faz com que a gente peça a água ou o café para a pessoa negra que está dentro daquele espaço. Então por isso que a gente tem que estar sempre discutindo sobre isso para, de fato, mudar e transformar o que é essa cultura ainda racista, né? E aí poder desnaturalizar aquilo que foi nos dado como natural e estranhar também outras coisas que foram tão naturalizadas. Então a gente tem que estranhar quantas médicas negras eu fui, né? Quantas professoras negras eu tive na universidade, começar a questionar sobre essa presença dentro desses espaços. Realmente muito relevante. Luciara, e dentro da sua atuação, que casos, né, os quais você defende, tem defendido, chegam referentes a questões dessa natureza? A gente atua com o movimento de mulheres negras do Rio Grande do Norte e a gente tem muito a pauta da questão da violência e da falta de acesso. Brisa falou algo que é muito verdadeiro, que normalmente nós somos o sujeito único de muitos espaços. E eu sempre digo que o racismo estrutural é um fenômeno que realmente ele existe e ele é uma estrutura, mas que quando nós pensamos enquanto indivíduos, a gente tem que entender que nós contribuímos para ele. Não de forma intencional, na maioria das vezes, né? As pessoas elas têm colocado essa questão do racismo estrutural como desculpa para algumas coisas, só que a gente tem que entender, por exemplo, que com relação ao feminicídio, quando você vai para o número de mulheres negras, o número é maior. Né? São mais mulheres negras têm o corpo violentado. A questão do acesso aos empregos formais. Né? Então, enquanto a gente está falando que normalmente se vê mulheres negras em lugares de cuidado, né? Tem mulheres negras que não conseguem acessar nem esse lugar ainda. E aí as demandas que chegam para a gente, enquanto movimento social, é justamente sobre isso. As mulheres negras elas têm menos acesso à saúde, menos acesso à justiça, menos acesso às políticas públicas. Tanto que no movimento social, a gente diz que quando as mulheres negras tiverem acesso a essas coisas e tiverem acesso aos direitos, né, ao seu próprio corpo, então toda a sociedade estará em perfeita sintonia. Então vem muitas dessas questões, principalmente com relação à violência, né? É verdade. E a gente sabe que esse é um trabalho que tem que ser contínuo, apesar de que, mesmo dentro aqui do meu espaço de mulher branca, privilegiada que sei que sou, é preciso ter esse reconhecimento de mais inclusão, de que a sociedade também faça um movimento contrário de buscar se informar e não esperar ser educada para isso, né? De como tratar, de como portar, né? Deveria ser algo mais natural para todo mundo, enfim, nos tratarmos por iguais, sim, porque de fato é o que somos, né? No fim da vida, ninguém é melhor do que ninguém. E quando a gente viu aí na reportagem a Lia Araújo falando sobre essa questão do racismo estrutural, puxa também para uma questão dessa política de cotas que foi estabelecida já há alguns anos, mas a gente viu pelo depoimento da Li que isso também não resolveu o problema. Quando dentro ainda da universidade, ela enfrenta as lacunas dela, quando a própria pesquisadora Juliana Araújo, né, uma professora, doutora, também falou sobre isso, de ter, de certa forma, negado o direito dela de pesquisar sobre a população negra. Vai além de cota esse combate ao racismo, é isso? Sim.
existe uma curiosidade sobre as cotas que as pessoas normalmente não sabem. Um dos primeiros projetos de cotas que o Estado brasileiro fez foi quando aboliu a escravidão e trouxe estrangeiros para o país. Esses estrangeiros, eles receberam lotes de terra e financiamento das plantações. E assim, não foram as pessoas negras que receberam. Elas vieram escravizadas, inclusive, Isso. né? Então, o pessoal que recebeu esse benefício foram pessoas brancas vindas da Europa. Então, a primeira política de cota que o Estado brasileiro estabeleceu foi justamente essa, né? E aí, quando a gente parte do ponto de que agora a gente precisa cota para a inserção da população negra na estrutura social, a gente está falando justamente sobre isso, as condições que o Estado brasileiro, que foi oficialmente racista, nós tivemos uma política de embranquecimento, a gente não pode esquecer. E aí eu trago um pouco da fala da professora, que ela diz, por que a gente estuda tanto a Europa e a gente não estuda o Brasil? Né? A gente precisa saber das figuras nacionais que foram favoráveis ao extermínio da população negra. Ora, você escraviza uma população durante quase 4 séculos. Aí você, por pressão econômica, tem que abolir a escravidão. Você simplesmente solta essas pessoas nas ruas. Você não dá um lote de terra, você não dá um financiamento, né? E é interessante a gente ressaltar que a escravização, ela acabou há muito pouco tempo. É um pouco mais de um século. Então, se esse país tem mais de 500 anos, nós temos apenas 100 anos que a escravização acabou e que as políticas de cotas direcionadas para pessoas negras têm apenas 20 anos. Então, assim, a gente não está falando de uma coisa absurda. A gente está falando de reparação histórica e de condição para que a gente tenha a mesma condição que você, para que eu tenha a mesma condição de acesso que você. Então, quando a gente fala hoje em política de cota, e aí eu reafirmo que nós não estamos nem perto de extinguir, a gente não pode falar sobre isso, a gente tem que falar de ampliar, justamente para que a gente tenha, como o Brisa falou, essas pessoas acessando os espaços de privilégio. Deixar de ser exceção, né? Isso, e a gente passar a transitar como qualquer pessoa. E nesse aspecto, vereadora, também, como mostrado na reportagem, está sendo desenvolvida essa política, né, do Plano Estadual de Igualdade Racial. A senhora, como representante política e, como eu falei aqui, militante, né, da população negra aqui no Estado, tem contribuído com esse debate, com essa construção? A gente tem construído tanto o Plano Estadual, como principalmente também o Plano Nacional Juventude Negra Viva. Essa é uma política que tem sido retomada agora, com a retomada do governo Lula. O Plano Juventude Negra Viva é um plano importantíssimo para tratar a questão, né, da morte, que é muito maior entre a juventude negra nas periferias da nossa cidade. Então, isso também tem sido um processo participativo muito importante. Aqui em Natal, é importante a gente ressaltar que a gente construiu um Estatuto Municipal da Igualdade Racial, inclusive com processos de participação popular, com plenárias, com representação dos povos de comunidades tradicionais, do movimento de mulheres negras, do movimento negro. E esse plano, né, esse estatuto municipal, ele foi aprovado aqui na Câmara Municipal, mas ele recebeu um veto integral da Prefeitura de Natal. Esse veto está tramitando, a gente segue o debate agora aqui dentro da Câmara, mas infelizmente esse mecanismo, que era, né, uma política pública ampla, porque um estatuto ele traz uma série de marcos de direitos, né, e de amplitude da política pública, mas que infelizmente foi vetado. E nesse sentido, eu queria aqui só ressaltar o que a Luciara fala, né? O racismo para nós no Brasil, ele não é uma coincidência, ele é concreto e a gente precisa compreender ele como consequência do nosso processo histórico. Se a gente teve mais de 3 séculos, quase 4 séculos, né, escravizando o povo negro, então o povo negro não era visto nem como ser humano. Era vista, as pessoas negras eram animalizadas, eram vistas como animais, porque a gente precisava desumanizar aquelas pessoas para colocá-las na condição de vida que aquelas pessoas passavam. Então, assim, a gente não considerava nem que as pessoas negras eram pessoas. A gente precisa partir daí para conseguir compreender o quão cruel isso é e o quão difícil é a gente, de fato, modificar. Quando a gente vai ver o que a gente sabe, inclusive, sobre esse período da escravização, a gente sabe muito mais de forma generalista, mas a gente não tem tanto conhecimento de como era a realidade das mulheres negras dentro desse período, que era diferente, inclusive, da realidade dos homens, né? Na grande maioria,
As mulheres eram colocadas dentro das casas dos senhores, passavam por outros tipos, inclusive de violência sexual. E isso muitas vezes a gente não tem contato nos nossos currículos, na nossa formação. A gente viveu um processo de embranquecimento, como a Luciara falou, né, trazendo estrangeiros de fora para tentar embranquecer a nossa raça, que faz com que, inclusive, a nossa sociedade, né, seja uma sociedade com muitos tons de pele, muitos fenótipos diferentes, e que dentre esses fenótipos, as pessoas até hoje tentam encontrar um embranquecimento. Né? Então você tenta se afastar da negritude, porque quanto mais distante você estiver da negritude, vai ser melhor, você vai ser mais bem visto. Então você, né, por quanto tempo a gente fez esse debate de como se alisava os cabelos para tentar se distanciar desse fenótipo da negritude, porque ter o cabelo cacheado, ter o cabelo crespo te aproxima mais da negritude, e isso você entendia que era algo negativo, era algo ruim. Então a gente viveu um processo de revolução também nessa questão do fenótipo, de entender, eu não preciso me distanciar da minha negritude, eu não preciso esconder a minha negritude. O que eu preciso, na verdade, é transformar a sociedade para que ela aceite a negritude não como sendo um problema. E aí hoje a gente tem visto, claro que a gente está muito distante do ideal, mas a gente tem conseguido enfrentar e pelo menos esse debate está posto. Então a gente já não naturaliza mais, como por exemplo, chamar uma outra pessoa de macaca, desrespeitar o cabelo cacheado de outra pessoa. A gente sabe que isso ainda acontece, óbvio que isso ainda acontece, mas esse debate está posto. Antes acontecia e era completamente naturalizado. Não era feito nada como consequência disso. Então, acho que isso é muito importante hoje. Esse debate está posto. Por que está posto? Porque a gente tem aí 20 anos de pessoas negras entrando nas universidades, por exemplo. Porque hoje a gente tem pesquisadores e pesquisadoras negras. Porque hoje a gente tem gente negra na política. Então, assim, a gente tem jornalistas negras. Então, isso faz com que a gente tenha um outro olhar ocupando esses outros espaços. Então, assim, quando a gente fala das cotas, não é só transformar a vida daquela pessoa individualmente, mas é também o que aquela pessoa vai transformar naquele espaço coletivo. Com certeza, vereadora. E até em relação a isso, né? A gente fala muito, como você já bem colocou, muito de luta, que deve sim continuar e ser permanente esse debate, esse diálogo, mas também é possível enumerar conquistas, né? A vereadora falou dessa questão já de se colocar o assunto do racismo em pauta. Teria alguma outra conquista, Luciara, que você poderia pontuar em meio a toda essa luta? São muitas, né? Eu acho que o povo negro, de uma maneira geral, a gente consegue se organizar hoje, graças à chegada dos nossos pares em lugares, né, de poder. São muito poucos, como o Brisa falou ainda. A gente tem agora, por exemplo, o decreto federal que institui um percentual mínimo, né, de pessoas negras ocupando cargos de gestão, porque a gente entende que se nós não tivermos na gestão, né, nesses lugares que têm o poder de decidir, o processo ele se torna ainda mais lento. Então, a própria chegada de Brisa na Câmara, a própria chegada de Diva, né, são vitórias que a gente tem. Né, os próprios espaços que eu já ocupei enquanto mulher negra, inclusive na OAB, né, buscando essas questões. A gente teve recentemente a Comissão da Igualdade Racial na OAB. Eu acho que a gente precisa fazer esses movimentos de compreender o que foi a escravização, para que não nos falte memória, né, e aí essa escravização contada pelo lado nosso. Não existem muitos registros, claro, mas assim, pegar aquilo que aconteceu com a gente, contada pelos nossos, e promover uma reparação histórica verdadeira. Né? Então, a gente fala em memória, verdade e justiça. E é isso que a gente quer, né, enquanto povo preto. A gente quer chegar nos espaços de decisão para promover as políticas públicas direcionadas à população negra. Muito bom mesmo. E é muito bom que tudo isso esteja, de certa forma, acontecendo, né? Aos poucos a gente vê assim que quando se fala em mulher, principalmente, a gente vê que direitos das mulheres de uma forma geral, né, vem sendo conquistados só também de 40 anos para cá, e se for contado o voto feminino, apenas de 92 anos para cá, mas assim, direitos civis básicos, como por exemplo, poder decidir se quer ter mais filhos ou não, saiu agora só há 2 anos. Então, sim, é uma sequência de direitos que precisam ser diariamente batalhados, galgados,
E isso também é muito cansativo. A gente viu na reportagem ali falando sobre uma questão até de saúde mental. Claro. Isso é algo que tem que começar a entrar mais em debate também, vereadora? Com certeza, né? Eu digo que tem alguns temas que a gente trata de forma geral, mas que eles, na verdade, têm uma parcela de sujeitos que estão mais correlacionados. Tem esse tema da saúde mental, eu sempre falo, gente, quando a gente debate saúde mental, não é abstrato, não é qualquer pessoa, né? A gente tem uma parcela da população que está em maior vulnerabilidade, que sofre com preconceito cotidianamente, que, consequentemente, vai ter mais problemas de saúde mental, adoecimento, né, dessa saúde psicológica. Outro exemplo disso é a política de creche, por exemplo, né? Por mais que ela seja uma política geral, ela não é uma política específica para mulheres negras, mas quando você vai ver a realidade, as mulheres que mais precisam da creche pública são as mulheres negras. Porque não tem como a gente fazer um debate hoje no Brasil de raça que seja separado de classe. O debate racial no Brasil é um debate de classe. Então, quem mais precisa das políticas de assistência social, quem mais precisa da vaga de creche, quem mais precisa do auxílio gás, etc., são as pessoas negras, majoritariamente as mulheres negras, que hoje são, na grande maioria, chefes das suas próprias famílias, né? Então, assim, são políticas gerais, amplas para toda a sociedade, mas que na ponta, que mais precisa delas são as mulheres negras. Então, quando a gente tem esse ano, teve de novo o sorteio das crianças das creches. 1.200 crianças ficaram sem creche. Então, dessas, eu não tenho dúvidas, a grande maioria são de famílias chefiadas por mulheres negras, né? E são essas mulheres que acabam ficando mais prejudicadas também na ausência dessas políticas públicas. De um lado, a gente tem as políticas que não estão funcionando, do outro, como a Luciara falou, a gente tem alguns avanços, né? Hoje, aqui no estado do Rio Grande do Norte, fruto de uma lei da deputada Isolda, a gente tem 20% dos concursos públicos para pessoas negras. E aí os concursos públicos, inclusive novos concursos que já foram lançados, o edital precisou ser suspenso e republicado porque não tinham respeitado o percentual mínimo das cotas para as pessoas negras. Isso vai ter um impacto a médio e longo prazo. Então a gente vai ter mais servidores negros em vários espaços, trabalhando dentro da Assembleia do Estado, trabalhando na Polícia Militar. Então, assim, isso vai transformando a médio e longo prazo também os espaços. É o que a gente espera. E, Luciara, esse ano também, Brisa está aqui, pode muito bem mais ainda rechaçar isso. Um ano eleitoral, é importante então que para que esses avanços, essas políticas entrem cada vez mais em debate, a mulher entre na política e principalmente a mulher negra, é isso? É fundamental. E para que as mulheres, principalmente as mulheres negras, tenham condições de participar da política, né, tem que existir políticas públicas que fomentem isso. Brisa acabou de dar um exemplo que ele é extremamente básico. Como é que uma mulher negra que não tem nem onde deixar o seu filho pequeno, como é que ela vai conseguir ser vereadora? Né? Então nós temos que pegar as lideranças comunitárias, nós temos que pegar mulheres que se comprometem com essa vida, né? Com essa vida pública, que são engajadas no movimento negro, e nós temos muitas. É importante que as pessoas entendam que certamente na comunidade delas, certamente dentre as pessoas que vão concorrer, existem mulheres negras, e é importante que a gente faça essa reflexão. Mesmo que eu seja uma pessoa branca, mesmo que eu seja um homem, eu preciso apoiar essa causa e eu preciso fazer com que ela vá para frente, né? De mais representatividade de mulheres e mais representatividade de mulheres negras. E só para a gente encerrar aqui, antes de passar a palavra novamente para a vereadora Brisa, Luciara, eu gostaria que você deixasse o seu recado para as mulheres negras que estão aqui te assistindo, vendo você à frente e tendo voz. Uhum. Eu quero dizer que a nossa vida é possível, que é possível que a gente tenha acesso a esses lugares, lugares de privilégio, lugares de poder, lugares de representatividade, que a gente tendo oportunidade, a gente vai sim chegar lá, conquistar nosso espaço e trazer melhorias, né, para o povo negro de uma maneira em geral. Vereadora, sua mensagem também aqui conosco. Queria dizer que ao longo da história nos ensinaram muito que nós, mulheres negras, precisamos ser muito fortes e muitas vezes precisamos para conseguir resistir, sobreviver, mas que a gente possa ter o direito de ser tudo o que a gente quiser, chegar em todos os espaços, que a gente não precisa ser só forte, a gente também pode
né, se sentir delicada, a gente também pode ter as nossas fraquezas, e principalmente que quando uma mulher negra ela se movimenta, ela movimenta toda a sociedade, né? Tem algo que a gente fala, estava usando na última ação internacional, é que nós resistimos para viver, mas nós marchamos para transformar, porque essa sociedade ainda patriarcal, ainda racista, ainda com tanta desigualdade social, não é a sociedade que a gente sonhou, nem que a gente sonha para os nossos filhos, para as próximas gerações, nem para a gente mesmo. Então, por isso que a gente se movimenta, por isso que a gente marcha, e principalmente, como é muita coisa para transformar, a gente não consegue de forma individual, sozinhas, por isso que a gente se encontra, por isso que a gente dá as mãos, por isso que a gente se organiza de forma coletiva para ir transformando essa realidade. Ok, muito obrigada aqui pela participação, por esse rico debate que a gente espera que tenha contribuído aí para muitas reflexões para quem está nos acompanhando. E obrigada a você. E para você de casa, eu também deixo um último recado aqui como mulher branca e representante também da raça branca, mas no combate ao racismo principalmente. Busque se informar, procure refletir sobre comportamentos, palavras, atitudes, né, o que você está passando na educação dentro de casa. É muito importante refletir sobre isso para que a gente tenha, sim, daqui pouco a pouco, mas daqui a alguns anos, uma sociedade mais justa, mais igualitária para mulheres negras, para todo mundo. A gente fica por aqui, até o nosso próximo programa. Tchau.